Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, meus irmãos e irmãs, ouvintes da Rádio Nova Onda, nossos irmãos e irmãs que acompanham pelo YouTube, pelas redes sociais. Que Deus lhes dê um bom dia. Estamos iniciando mais um mês também do ano de 2026, né, gente? Já se foi o mês de janeiro, iniciamos já ontem, no domingo, com a Santa Missa, com a nossa vida, mais um mês para pedir a Deus as bênçãos e as graças, para vivermos mais uma jornada da nossa vida. Hoje é dia de festa, né? A apresentação do Senhor. 40 dias depois do nascimento, a criança, o menino, o filho mais velho, era apresentado ao templo, consagrado ao Senhor. Vamos ouvir então, 40 dias depois do Natal, como foi esta apresentação de Jesus ao Templo de Jerusalém. Ouçamos com atenção. O Evangelho é retirado do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 2, versículos de 22 a 40. Ouçamos. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele. Ele havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino, Jesus, para se cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante da face de todos os povos. Luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe, a mãe de Jesus: este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada transpassará a tua alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era de idade muito avançada. Quando jovem, tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo dia e noite, servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus
e a falar do menino a todos que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia, para Nazaré, sua cidade. O menino crescia, tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Caros irmãos e irmãs, minha mãe, nesse dia 2 de fevereiro, sempre que ela podia, ia na igreja, levava vela para benzer. Chamava Nossa Senhora das Candeias, naquela época em Minas, né? Nossa Senhora das Candeias. Porque o Evangelho fala de Jesus como luz, luz para iluminar as nações, e glória de Israel, o vosso povo. Então, essa luz para iluminar as nações. E as velas bentas, então, neste dia, lembra-nos, pela nossa fé, que Jesus é a luz do mundo, conforme disse Simeão, aquele velhinho que estava lá no templo, que pega Jesus com 40 dias de idade, bem pequeno ainda, mas o Espírito Santo inspira e ele fala já de Jesus, como iria nos iluminar a nossa vida, nossos corações, para vivermos segundo a vontade de Deus. Aquela profetisa Ana também, que estava lá, fala ao povo sobre Jesus, luz para iluminar as nações. Jesus já começa a se manifestar, e mais interessante que ali já começa a aparecer também a missão de Jesus até a própria cruz. Simeão diz a Maria, uma espada de dor transpassará a tua alma. Já estava falando de quando Jesus estivesse na cruz, que Maria iria sofrer muito. Ela estava ali com Jesus na hora da morte. E Simeão já havia anunciado quando ela estava com o menino no colo com 40 dias de idade. Então, muita coisa a gente pode ver neste Evangelho. Nem dá tempo, o nosso tempo é curto, não dá tempo para fazer uma reflexão maior com vocês sobre este Evangelho. Mas é bom que a gente leia, que a gente medite. Eu sempre aconselho as pessoas para que peguem a palavra de Deus. Se não puder ler muita coisa, mas pelo menos o Evangelho daquele dia, que leia e que pare um pouco para meditar. Faça um tempo de silêncio para que Deus fale no teu coração. Não deixe de fazer isto. Às vezes a gente tem tanto tempo para mexer com o celular, para fazer tanta coisa na nossa vida e não tira um tempozinho, nem 10 minutos às vezes, para a gente refletir sobre a palavra de Deus. Seria importante isto. É uma das coisas que eu faço sempre. Levanto pela manhã, faço uma caminhada e 5 horas da manhã, quando 6 horas, 6 e pouco, já estou na capela para rezar, para ler a palavra de Deus, para fazer uma meditação e para fazer silêncio e ouvir a voz de Deus em meu coração. Porque a gente viu aqui, Simeão, Deus havia falado com ele que ele não ia morrer sem ver a salvação do povo de Israel, não só do povo de Israel, mas de todo o mundo, né? Pôde pegar no colo aquela criança. E só o Espírito Santo podia revelar a Simeão aquela criança, a missão daquela criança tão importante que estava vindo no mundo. Mas se ele não tivesse fé, se ele não tivesse esta ligação com Deus, ele não perceberia. Para ele seria uma criança como
as outras crianças, como foi em Belém, quando nasceu o menino, como as outras pessoas que não tinham fé, que viam o menino no colo de Maria, para eles era uma criança comum. Mas para quem tem fé em Deus, os magos, Simeão, Ana, que vê aquele menino com a fé, Deus já vai revelando a missão daquele menino, missão tão importante, que era o próprio Deus no meio de nós, a luz que ilumina os nossos corações, para que a gente possa seguir a palavra de Deus. Estamos chegando já ao final do nosso programa. Acho que ainda temos pouco tempo, né? Vamos ver se a gente consegue aumentar um pouco o tempo para que a gente possa conversar melhor sobre o Evangelho. Que Deus abençoe a cada um, obrigado pela sua audiência, pelo seu tempo, e que nosso Senhor te abençoe. O Senhor te abençoe e te guarde em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus quiser. Tua igreja, Senhor, que canta com alegria, esta que busca o amor, vivencia todo dia.